Muito que bem, senhoras e senhores, hoje é um dia especial no Ouvinte Santos. Nada demais, na verdade, mas teremos dois vídeos. Sim, esse é o primeiro, não tem relação direta com o Santos, mas eu acho interessante a gente comentar algumas coisas sobre o Fla-Flu, o Flu-Fla, já que o comando foi do Fluminense, da noite de quarta-feira. Nem tanto por saudade de futebol, apesar de que eu assisti também motivado por isso, mas porque ele ensina algumas coisas muito interessantes para quem gosta de futebol no geral. Não só do Santos, é claro, mas conta também. Aqui é um canal sobre futebol, então vamos falar sobre isso para quem quer discutir um pouco além do nosso time. Pois bem, primeiro a gente tem que falar da guerra de liminares e a relação com a medida provisória que permite lá a quem não tem contrato de TV, válido no momento, transmitir na sua própria TV, no YouTube, no Facebook, enfim, qualquer rede social. No caso de ontem, o jogo passou na Flu TV. Só que o Flu tinha contrato com a Globo até outro dia. A Globo liberou numa guerra fria, ou não tão fria assim, contra o Flamengo. A Globo tentou rescindir o contrato do Carioca, depois a Justiça mandou transmitir o Fluminense contra o Botafogo, agora a Globo falou, não, deixa o Fluminense transmitir. Aí o Flamengo, que criou essa medida provisória junto ao governo federal, falou, não, vamos quebrar essa medida provisória que a gente mesmo criou e queremos transmitir no nosso canal mesmo não sendo mandante. A medida aponta que o mandante tem o direito de transmitir o jogo. Ontem o mandante era o Fluminense, segundo o sorteio da Federação Carioca. O Flamengo ignorou a própria medida que criou para entrar na justiça, chegou a conseguir duas liminares, mas a mais próxima do jogo, do horário do jogo, foi a liminar do Fluminense e por isso o jogo passou na Flu TV. O ponto a se tirar disso tá vendo como essa medida provisória, a MP, tem muitos pontos em dúvida ainda? Não estou me posicionando nem a favor nem contra, mas olha só, o criador dela, gente, foi uma ação motivada da parceria, entre aspas, de Flamengo com o governo federal. São pessoas que estão juntas ali. Criou, achou um buraco, uma brecha na própria medida para tentar transmitir o jogo de ontem. Ou seja, o Flamengo criou essa medida junto ao governo para favorecer a si próprio. Por isso que eu coloco tanta dúvida sobre a validade da SMP. No canal do Vanderlei Correia, em que eu estou participando essa semana de entrevistas com pré-candidatos à presidência, acho que eu já avisei isso aqui, a conversa com o Andrés Rueda chegou nesse ponto e ele cita como a gente tem impressão de que os valores no YouTube são maiores, mas na verdade não é bem assim. Ele deu um exemplo do Santos. Ele partiu do princípio que a Globo transmitiu 4 jogos do Santos na TV aberta no passado. Eu nem sei se o número é esse, mas foi o exemplo que ele deu. Se a Globo pagou 100 milhões ao Santos para transmitir 4 jogos, o Santos faturou 25 milhões em cada jogo. No YouTube, tanto o Flu quanto o Fla faturaram menos de 1 milhão por um jogo. Tá vendo como a conta da TV ainda é importante para os clubes? Esse é um ponto. Mas a gente pode transformar isso também numa questão de como a arrogância do Flamengo de pensar em si próprio quebra o futebol brasileiro. O Flamengo está numa guerra contra o resto porque na cabeça deles, apesar de só ter durado um ano até aqui todo esse domínio, e foi dominante mesmo, ganhou Carioca, Brasileiro, Libertadores, dominante, apesar de tomar de 4-0 da gente. Mas já se colocaram como, somos superiores a todos, não precisamos agir em grupo. Olha a bagunça que deu no Carioca. Olha a derrota deles ontem. Eles perderam. Perderam em campo, né? Foi um empate, mas perderam nos pênaltis. Perderam nos 90 minutos, em campo eles perderam. Arrogância não é o caminho, a gente precisa lembrar disso. Outra coisa, individualismo não é o caminho no futebol quebrado que é o brasileiro. Se só um time pensar em si próprio e dominar o resto, ele não pode mudar para jogar o espanhol, jogar a Champions. Vai ter que ficar aqui ganhando de time quebrado eternamente. É positivo isso de que maneira? Nenhuma. A gente precisa pensar no coletivo. Pois bem, eu fiz aquelas anotações clássicas e queria falar da liminares e das arrogâncias do Fla para abrir o vídeo. Eu acho que é muito importante falar da arrogância e como é errado ser arrogante dentro de um futebol quebrado como é o brasileiro. Pode sim ser usado como exemplo. Parou, a gestão anterior, né? Parou, falou, não vamos ganhar, vamos botar as contas em dia. Colocaram e agora estão ganhando. Certo, a arrogância da diretoria atual é triste. Querem mudar até os direitos de TV por meio de medida provisória. Eu até recomendo, eu não sou especialista político, mas medida provisória não é algo oficial. Daqui a pouco o Senado pode falar, ou a Câmara mesmo, cortou. É bagunça, eles querem bagunçar o futebol brasileiro. Pois bem, mas eu também quero falar um pouco do jogo na questão de... O Flamengo não é imbatível, apesar desse domínio.
O Fluminense ontem fez um jogo fraco estatisticamente, fraco em postura, mas se você pensar em quem jogou melhor dentro da proposta de jogo, eu diria o Fluminense. Porque a proposta do Flamengo é dominar o adversário, e numericamente, estatisticamente, até dominou. Mas não foi um domínio que resultou em gols, não foi aquela pressão, a gente pode dar exemplo do Santos e Corinthians no Pacaembu ano passado, semifinal do Paulista. Que o Santos ganhou o jogo, acabou perdendo os pênaltis, mas ganhou o jogo. E ganhou o jogo e merecia ter ganho demais. Ontem o Flamengo não merecia ter ganho demais. A proposta do Fluminense foi: não vamos deixar os caras jogarem e vamos arranjar um golzinho aqui e ali. Se o Gilberto não perde um gol de cabeça antes do gol de cabeça do Flu, tava 2-0 no primeiro tempo. Foi uma bola, para quem assistiu o jogo, em que ele dá de peixinho quando ele estava completamente livre, em posição legal. Era só ter parado, dominado e batido. Ele arriscou um peixinho e o Diego Alves pegou. Se tivesse um pouquinho de calma, o Fluminense tinha aberto 2-0 no primeiro tempo. A proposta do Fluminense de se defender é válida ao se reconhecer que não tem um talento para bater de frente. O que eu quero dizer com isso? Que a proposta do Fluminense era essa. Mas o Flamengo não é imbatível só nessa forma. O Santos, ano passado, jogou, vamos amassar os caras. E amassamos. Então, assim, quando você estuda o Flamengo, que é um time que repete a escalação todo jogo, é fácil de estudar. É fácil de estudar, não é fácil de bater, mas é fácil de estudar. E você, dentro da sua proposta, encaixa bem o seu jogo, dentro do que você é capaz de fazer, o Flamengo não é imbatível. As estatísticas são curiosas, né? Eu estou aqui aberto no lance. Como é chutes aqui? Posse de bola, o Flamengo teve 62%, mais chutes 15-8 para o Flamengo. Passes 541-206 para o Flamengo. São desarmes, aí o Fluminense ganha 18-19. Por quê? Proposta de jogo. Os números entregaram a proposta de jogo. O Fluminense entrou para abolir o jogo do Flamengo e arranjar um gol em contra-ataque. Ele não encaixou tão bem em contra-ataque, mas a bola parada conseguiu. Dentro da proposta possível, o Flamengo não é imbatível e o Fluminense mostrou isso. Não ganhou o jogo, foi 1-1. Mas o jogo permitiu, o regulamento permitia que 1-1 fosse positivo. Levou para os pênaltis e ganhou. O Flamengo não é imbatível, tenham isso na cabeça. Agora eu quero trazer uma questão mais técnica, mas que envolve tudo isso de YouTube, de transmissões, até a mim. Eu já chego lá. O jogo passou na Flu TV, eu assisti os 90 minutos e os pênaltis na Flu TV, e o pós-jogo na Flu TV foi uma transmissão muito boa dentro do que um YouTube improvisado, entre aspas, consegue fazer. Eles não sabiam até ontem à noite se iam conseguir, faz o quê? 3 dias, 2 dias, que foi confirmado que poderia passar lá, e aí começou a guerra de liminares. É meio que improviso, eles não têm a capacidade da Globo de transmitir, não tem tanta câmera, o narrador não está tão entrosado com os comentaristas, normal. Mesmo assim, eles fizeram uma boa transmissão de imagens, cometeram um erro sim, por exemplo, não falar durante o primeiro tempo o nome dos jogadores rivais, achei até infantil, acertaram isso para o segundo tempo. Mas as imagens foram boas, o link funcionou num HD louco aqui em casa, espero que quem assistiu tenha percebido isso, funcionou muito bem. Aí o que me envolve, os comentários não foram só de torcida ao Flu, na Flu TV. Isso é muito interessante. Inclusive no Twitter, quando eu comentei isso, muita gente respondeu: parece alguém, no caso eu, por quê? Porque os comentaristas da Flu TV criticaram o time. Falaram, precisa ir mais para cima, ou precisa transformar essa posse de bola defensiva em um jogo mais à frente. O Flu trocou muito passe na zaga e estava sendo pressionado pelo Flamengo. Eles pediam, quebra a linha, vamos trocar a bola na frente, vamos manter a posse de bola lá na frente. Reclamaram da postura em alguns momentos mais defensivos do Flu. E eu achei maravilhoso. Porque é preciso entender que ao falar de um time para o qual você torce, não é elogio o tempo inteiro. É o que eu faço aqui também. O pessoal comentou isso no Twitter. Críticas são positivas. Imagina, ontem é Santos e Flamengo, eu estou na Santos TV e eu falo, gente, o Santos está sendo amassado, o Santos precisa ir para cima. Ó como é uma análise crítica e torcedora ao mesmo tempo. Eu quero que o meu time melhore o jogo porque eu estou torcendo para ele. E ontem a transmissão da Flu TV fez isso, foi muito interessante, os comentaristas da Flu TV falando, gente, vamos melhorar, meter na corneta mesmo, porque estão torcendo, e torcer envolve sim criticar, uma análise crítica e consciente, e não xingando, não reclamando, mostrando uma solução, qual deveria ser a postura para o Fluminense jogar melhor. Aprovei, foi muito legal. Não aprovei, como eu falei, essa parte do primeiro tempo de não falar o nome dos rivais. Inclusive a narração do gol do Flamengo foi bom, não vibraram loucamente, é gol do Flamengo, não, porque é Flu TV, mas narraram decentemente, sem provocação, inclusive sem provocação o jogo inteiro, muito interessante. A única provocação que teve foi ao final, em que eles pegaram os números médios da transmissão e foram superiores às da Flá TV,
da semana passada, jogo contra o Boa Vista, né? Avalia a provocação, porque o Flamengo tentou tirar a transmissão do Flu e não conseguiu e ainda perdeu nos números. Mas uma coisa muito ruim aconteceu na Flá TV. Por quê? Se você não sabe, o Flamengo tá sendo... O Flamengo não, o Jorge Jesus, né, tá sendo alvo do Benfica, que está em crise lá em Portugal, demitiu o técnico, e, enfim, e que o Benfica quer o Jorge Jesus, segundo a imprensa portuguesa. Ninguém perguntou isso ao Jorge Jesus ao final do jogo. Por quê? Porque a única TV a entrevistar o Jorge Jesus foi a Flá TV. E aí a Flá TV, como é parcial, não mostrou ao público algo que pode ser negativo. E isso, quando as transmissões são do canal do clube, podem se tornar algo comum, extremamente positivo, escondendo fatos da torcida. Isso é ruim. E é por isso que o jornalismo é sempre imparcial, ou deve ser sempre imparcial. Nem sempre é, mas deveria ser. Porque não pode esconder a coisa ruim. Se o jogo passar só, vamos usar o Flamengo como exemplo, só na Flá TV e todas as notícias na Flá TV forem positivas, roubos, saídas, nada será contestado. O jornalismo mostra o que é contestado e é por isso que eu tento ser o mais imparcial possível aqui no Santos. Ou eu vim de Santos falando sobre o Santos. Notícias ruins, são tristes para nós torcedores, mas precisam ser expostas e a TV de cada clube vai tentar esconder ao máximo a notícia ruim. Por isso o jornalismo é importante. A Flá TV teve esse ponto negativo, a Flá TV mostrou o jogo com áudio, sei lá. Eu assisti na Flu TV. Ontem eu torci pro Flu, não escondo isso, torci pro Flu, pois o Flamengo merece perder. Claro, agora tem a final, e eu não duvido que o Flamengo meta 2 goleadas no Flu porque é mais time. Mas foi divertido ontem ver um time que é arrogante e tenta tripudiar do resto do futebol brasileiro perder uma final. Foi legal sim, não vou negar. Enfim, mostrei alguns tópicos, mais tarde eu volto com notícias aí sim sobre o Santos. Eu queria pontuar, porque eu acho que esse caso do Flamengo é importante para a gente discutir futebol. Eu faço isso aqui no canal também. Beijos.